Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Gente, antes de começar esse episódio, quero convidar você a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho E compartilhar com todo mundo, porque hoje, Bebel, temos um convidado muito especial. Vamos mergulhar nesse mundo de empreendedorismo. Seja bem-vindo, Roberto Jalonetti. Uhul, bem-vindo. Obrigado, meninas. É um prazer imenso estar aqui contando um pouquinho da gente. A pra gente vocês. tá animada também. Animadíssimas, porque tem Que bom. milhões de perguntas, né? Mas antes de começar aqui, contar essa super trajetória de sucesso sua, queria que você contasse essa via empreendedora, se você já tinha na família, como que você começou a empreender. Bora lá. Olha, eu acho que empreender tem muito a ver com meu perfil, acho que desde de criança, né? Minha mãe falava que eu era hiperativo, mas eu acho que hoje, depois de um tempo, eu descobri que é hiperatividade sim, mas era um inconformismo. Um inconformismo no sentido de descobrir o novo, de sempre buscar algo novo. E fazendo um paralelo entre o Roberto criança e o Roberto um pouquinho mais experiente, para não dizer mais velho, hoje eu diria que é paixão, né? Quer dizer, colocando aí essa coisa do novo, puxada pelo empreendedorismo, obviamente que de criança eu não sabia dessa veia empreendedora, mas eu sempre tentei fazer tudo com muita paixão, né? E aí não ter medo do novo, ou querer descobrir as coisas, ser o primeiro a perguntar na sala de aula e não ter medo de saber ou não saber, acho que é o que me trouxe essa situação de veia empreendedora, que eu fui tentando desenvolver na minha carreira e anos depois fui entender como aplicar isso da melhor maneira, tanto para mim como para as organizações na qual eu vim participando, montei ou participei. Legal. E você tem uma trajetória onde você começou uma empresa, né? E hoje você entrou numa empresa que já existia, mas para dar um up, né? Muita gente faz o contrário. A pessoa começa trabalhando num lugar e depois ela vai empreender. Queria que você trouxesse, assim, quais são as diferenças? Porque você tem essa mente inquieta, essa coisa. Eu imagino que na Speedo eles deem muita abertura, mas às vezes a pessoa se sente meio engessada quando ela entra numa empresa pra começar um negócio e crescer. Queria que você trouxesse essa visão, assim, como que é para as pessoas fazerem essa transição? Olha, é verdade, e eu acho que imagina uma vida, uma trajetória profissional que foi quase que como é que a gente pode dizer, uma montanha-russa, porque sim, eu tive esse caminho inverso, mas na verdade com vários altos e baixos. Então tudo começou com 16 anos de idade, quando eu queria descobrir o novo, eu queria transformar a minha paixão em algum hobby, e na verdade no backstage o que eu queria era não dar tanta satisfação e poder fazer o que eu quisesse da minha vida. Era o que eu podia com aquela idade, aos 16, 17. Super e aí novo. fui procurar alguma coisa para fazer. Então fui para uma gravadora, foi meu primeiro estágio numa gravadora de música. E de lá, era uma startup, tá? Tava começando no Brasil, e lá eu aprendi a primeira pergunta que me fizeram quando eu cheguei na entrevista: e o que você sabe fazer? Eu não sei mentir, e isso eu carrego comigo até hoje. Talvez essa é uma das coisas que vocês perguntaram do berço, etc., é o que eu aprendi de família, e sigo até hoje. O que eu tive que responder? Nada. Não sei fazer nada, estou começando agora. Eu sabia, porque acho que uma das maiores heranças que minha família, meus pais me deram foi viajar. Então eu já tinha o inglês, e aí eu comecei através do inglês a traduzir, fiz um pouco de tudo. Então meio que um mundo de startup, né? Não tem braço curto, não tem especialização em alguma coisa, tem que fazer o negócio para frente, a verdade é essa. Passei por uma próxima fase, onde nessa segunda etapa da minha vida profissional, eu fui para uma organização, para uma companhia, alguma coisa já consolidada. Então, desde o início, eu acho, sem dúvida, essa trajetória de startup, né, ter a veia empreendedora e ir para uma companhia já estabelecida, uma marca, independente do porte ou do ramo de atuação, me trouxeram essa resiliência, essa questão de saber se moldar ao mercado, e hoje eu acho que isso tem me ajudado demais, né? Essa questão da resiliência, de saber se moldar ao momento. Porque se a gente for olhar para os dias de hoje, vamos falar da geração Z, né? Que está dando as cartas no mercado hoje em dia, profissionalmente falando, e enfim, tendências de mercado, e cada vez mais os costumes dessa geração Z, que é muito marcada
eu falo que é a geração sem paciência, né? Porque a gente vem se a gente olhar para o e-commerce, por exemplo, era aquela entrega rápida, era na mesma semana. Aí foi indo para o last mile, para o entrega rápida, entrega em 1 minuto, o turbo do Rappi, por exemplo. Então, é uma geração que quer tudo ao mesmo tempo agora. E a questão da tecnologia, né? Quer dizer, esses avanços das tecnologias em massa, assim como a inteligência artificial, que é a bola da vez, que está só começando, traz essa questão da velocidade, né? Do negócio de mudança. Então, essa cultura da startup, eu acho que eu nunca deixei de ter, né? Essa cultura de ser empreendedor. E mesmo quando a gente está num ambiente de negócios, numa empresa já estabelecida, que é o meu caso agora, falando da Speedo, são quase 50 anos, quase meio século, esse talvez foi o meu maior desafio, mas é a maior lição que eu posso passar, e independente do tamanho, o que a empresa tem que ter em mente é a velocidade da tomada de decisão, a forma de enxergar as coisas, né? O seu mercado, a forma de reação, ou seja, você sim tem condição de ser uma empresa de grande porte, com grande projeção, uma grande marca e agir como um empreendedor, né? Agir como uma mente empreendedora. Mas sem dúvida nenhuma, acho que esse foi um grande divisor de águas quando eu vim de uma cultura praticamente empreendedora durante todos os meus anos profissionais, com alguns gaps, mas a maioria do meu tempo antes de chegar até entrar na Speedo foi muito mais pelo lado de startup, de empreendedorismo. Então, cheguei numa situação com a receita do bolo pronta. Dá para dizer que está errado ou certo? Sempre. Mas muito errado não estava, porque senão a empresa não teria chego aos quase 40 anos, 35 anos de idade, de tempo de mercado na época. Como é que a gente muda isso, né? Então, no final do dia, eu acho que não é muito a startup ou um empreendedor versus aquela empresa de médio, grande porte estabelecida, e sim a cultura. Não é o hard, é o software do negócio, né? É a cultura e as pessoas. Até porque você sai de empresas que você também foi founder, né? Que nem essa da Brands Club, e que você começa do zero e você vai direcionando para uma empresa, como você disse, que quando você entrou 35 anos, que já tinha uma cultura muito estabelecida, né? Que é também, meu ponto de vista, de powers que já passaram por aqui, de empresas centenárias, etc., que é um grande desafio, né? Você conseguir manter uma empresa líder de mercado nessas gerações aí que transitam, né? Como que uma empresa de 35 anos entra no mercado sendo jovem, né? O tempo inteiro também deve ser um grande desafio. A minha pergunta é, conta um pouquinho da história, quando você foi co-founder da Brands Club também, como que iniciou o projeto? Olha, esse projeto iniciou de uma forma, no mínimo, inusitada. Eu estava voltando de uma experiência frustrada, né? A gente tem mania de falar, quando a gente fala da nossa carreira, a gente lembra muito dos pontos altos, dos pontos positivos, e esquece que não existe crescimento sem dor, não existe solução sem problema. Então eu trago muito dentro da minha bagagem para mim mesmo, e quando eu consigo compartilhar um pouco da minha história do ponto de vista de passar alguma coisa, aprender que os erros trazem acertos, né? Quer dizer, não tem erro não tem acerto sem erro. Então, eu comecei tentando transformar o meu hobby na época, que era música. Eu sou apaixonado por música e esporte, e voltando de uma tentativa frustrada, sim, um erro, né? Não tive êxito, onde eu fui para o exterior tentar fazer um evento voltado à música e não consegui. Eu estava literalmente na esteira do aeroporto de Guarulhos e recebi uma ligação de um amigo de longa data, e que horas depois me tirou do rumo que seria ir para casa, ou curtir a fossa, ou entender por que eu errei para fazer muito melhor. Mas fato é de que algumas horas depois eu estava sentado na frente de 2 alemães dentro de um hotel em São Paulo, e algumas horas depois do início dessa conversa, com mais 2 pessoas, que 3 dias depois os alemães viraram os nossos investidores anjo, e os outros 2 que estavam na conversa, ou que se juntaram, viraram, falo que até hoje meus professores, mas viraram meus sócios
e depois a gente embarcou o quarto louco, foi o quarto sócio, e aí a gente começou uma operação onde eu tive que lidar com o desconhecido, né? E é uma lição que eu trago até hoje, né? Aquela história do copo, né? Essa xícara tá meio cheia ou meio vazia, depende da gente, depende do que a gente quer para nossa vida, né? Toda história tem dois lados. E aí eu lidei com o desconhecido, que a gente conseguiu unir na época moda, né, através de uma plataforma de comércio eletrônico, que era o Brands Club, o início daquela tendência de clubes privados. Mas o que era? A gente sabia que a gente tinha uma dor. E o que era essa dor? Uma oportunidade no mercado. Como resolver a dor de marcas que precisavam proteger o seu maior asset, que é a própria marca, né, a imagem da marca. Só que quando a gente olha do ponto de vista econômico, financeiro e de giro de produto, chega uma hora que você precisa ter um pouco mais de produto para poder suprir a tua necessidade. Então, sobra, né? Sobra estoque. Isso não é erro. É normal do ciclo de vida, do ecossistema do mundo de moda, de esporte, ou o que quer que seja, qualquer produto, né? Qualquer categoria. Então, a nossa missão era como é que eu ajudo essas marcas a conseguir rentabilizar o negócio delas, né? Se vendo livre de um estoque ultrapassado, obsoleto, sem detonar a imagem e o relacionamento consumidor e marca, né? Aquela coisa do desejo. E aí que surgiu, com base em alguns modelos similares na Europa, na época era inédito no Brasil, surgiu o modelo de negócio do Brands Club. E eu, junto com alguns demais sócios, tá bom, e aí nós vamos fazer o quê? A base do negócio é varejo, mas é moda e tecnologia. E eu não entendia nada de nenhum dos dois, né? Mas eu tinha uma certeza. Eu queria fazer a diferença, nós queríamos fazer a diferença, e eu acho que ali tem duas lições que eu também carrego para hoje, né? Independente do mercado, né? E é uma das coisas que eu falo até hoje. Por isso que eu falo de mente empreendedora ou de perfil empreendedor, mesmo numa grande corporação já estabelecida, como a que eu faço parte hoje, quem fica para trás não é quem erra, é quem deixa de tentar. Então, uma vez assumindo isso, a gente precisava ir para frente. Nós vamos errar, vamos levantar, vamos acertar. Mas se eu não tentar, aí sim é capaz de a gente perder o bonde. E a prova disso é que deu certo. Tivemos um êxito bastante satisfatório. A companhia foi vendida alguns anos depois para um grupo sul-africano de mídia, a Naspers, né, que estava por trás na época também do Buscapé, né? Romero já passou por aqui também, maravilhoso. Brilhante. Um dos mestres na qual, na época e até hoje, eu me espelho. E a verdade foi essa, a gente tinha que fazer. E se a gente for olhar o modelo de negócio como ele era naquela época, trazendo ele para os dias de hoje, eu não te digo que eu não confio, mas ele não teria a mesma performance e não teria o mesmo êxito que ele teve. Então é muito a questão de tempo, não é questão de sorte, né? Estar no lugar certo, na hora certa. O segundo aprendizado, né? Qualquer tipo de negócio ou qualquer trajetória de sucesso nas quais eu me baseei para aprender e tentar replicar na minha própria vida, eu chego à conclusão de que 99% a química do sucesso, ela é 99% transpiração e 1% de inspiração. Poxa, mas você não vai ter novas ideias? Tudo ligado a isso. Não tem nada a ver. Mas quando você olha a química, você tem que fazer aquela coisa no momento certo. E naquela época, a gente tinha que fazer acontecer. Essa é a terceira lição, né? Quer dizer, a gente tinha que começar para poder ter a nossa gasolina, que era o primeiro dinheiro dos investidores, né? E na última hora, eu aprendi que não adianta a gente passar muito tempo planejando, né? Nós temos que mesclar, por isso que eu falo do 99% e 1%, porque a gente planejou, chegou lá, passamos o chapéu. Me dá a gasolina, porque a gente precisa começar. Não, eu quero ver para que vocês vieram aqui. Eu quero entender a diferença que vocês fazem no negócio. O meu papel tá claro, eu sou investidor, e o de vocês? Aí olha um para a cara do outro. Tem outra opção? Não tem, então vamos começar.
E aí eu acho que talvez é o terceiro ponto e a terceira lição dessa época que eu também carrego, que é o tal do proof of concept, ou a prova de conceito, né? Quer dizer, a gente conversa hoje muito, eu gosto de estar muito na rua aprendendo com a molecada, no bom sentido, com a nova geração, entendendo, e o que eu falo muito é a melhor forma de você obter êxito e de mostrar que você está correto, principalmente para essas startups que estão começando e precisam do investidor anjo, é um papel importantíssimo, não só pelo dinheiro, mas pela experiência, pelo networking também, que era uma coisa que a gente não tinha na época e eles nos ajudaram bastante, óbvio, é a questão da prova de conceito, que nada mais é do que faça. Porque você vender o teu peixe, né, o teu negócio, a tua ideia, só na fala, Muito mais difícil. é complexo. Pode ser que dê certo, não estou recriminando, mas é uma ideia. Agora, você chegar na pessoa que você precisa, na qual você precisa vender, né, o teu projeto para conseguir o dinheiro, para conseguir o que você precisa, na verdade, não é só a questão financeira. Você foi lá, você montou, você fez, desse tamaninho que seja, não tem problema, faça e chega com algo concreto. Olha, meninas, o conceito é esse, eu fiz e deu certo. Validou, eu tô né? aqui, agora eu preciso de você para chegar aqui. Né? Então aí é uma questão de velocidade de crescimento, de escala, né? Para provar que o teu negócio é escalável. Mas aí você já mostrou que ele existe. Você não está vendendo um sonho, você está vendendo uma realidade pequena e você precisa do outro para crescer. Naturalmente, se eu for parar para olhar e contar um pouco do dia a dia da Speed, hoje a gente aplica isso diariamente, né? Quer dizer, todas essas 3 lições que a gente acabou de comentar, que eu acabei de falar, levam a uma certeza, né? A gente está na era da inteligência artificial, são ciclos, tudo na vida é ciclo. Na evolução é a mesma coisa, estamos falando de inteligência artificial, tivemos a internet, tivemos uma série de outras tecnologias de massa que vieram, se moldaram e estão aí até hoje. Mas no final do dia, a inteligência artificial, tem muita gente falando que vai substituir o ser humano e como é que faz? Não vai. Para mim, desculpa, ou é erro, ou é mentira, ou é contação de história, qualquer coisa menos verdade. Eu falo que a inteligência artificial, ela vai substituir a ignorância real. Sim. Né? Aliás, outra oportunidade maravilhosa de a gente estar fazendo networking, que é uma das almas do negócio, no evento que eu tive a chance de participar com vocês, foi uma das coisas que a gente debateu lá. Mas é isso. Nenhum ciclo de tecnologia, que a gente falou das 3 coisinhas mágicas, as 3 lições mágicas, é porque eu chego à conclusão, depois de, vamos dizer aí, quase 30 anos de carreira, entre altos e baixos, em diferentes organizações e culturas, que nada substitui o capital humano. Absolutamente. Então a gente preza demais, e isso na Speedo talvez seja uma das coisas que já existia e eu trouxe. E mais forte ainda. Trago isso todo dia. Do lado corporativo, interno, pessoas. Nada substitui pessoas. Obviamente que essas pessoas têm que estar a pessoa certa, na cultura certa, e o que eu faço, eu falo que é a regrinha do re-re. É diariamente reconhecer e recompensar. E aí você estimula as pessoas a acertar ou eventualmente errarem, mas a questão é a velocidade com que a gente anda. Então, no final do dia, pessoas. Sim. Você tem filhos, Roberto? Tenho. E você passa pra eles isso, tipo, uma ideia deles empreenderem? Como que é isso dentro de casa, assim, pra você? Passo. Na verdade, acho que eles me passam mais, né? Eu tenho variadas experiências, né? Uma menina de 9, um menino de 7 e uma menina de 3. Essa já nasceu pronta pra vida, parece. Adoro. Né? Complicado, né? A gente fala das adversidades, o momento agora, o varejo brasileiro não é para amadores, estamos num momento conturbado, mas olha, nada como aprender a ser pai, acho que fica um pouquinho mais fácil a vida profissional, mas voltando à pergunta... Por isso que eu perguntei, como você faz pra gerir, né? Eu acho que eles me ensinam, de verdade, eu acho que eles me ensinam mais do que eu ensino eles, porque você já tá, com uma certa idade, com algum tempo de experiência, erros e acertos, mas você vai criando, não sei se um vício, mas um perfil, né?
você tem o teu perfil. Onde eu vou, eu me moldo, mas eu não deixo de ser eu melhoro, mas eu não deixo de ser o Roberto profissional e nem pessoal. E a criança é pura, ela está no início da vida. Então, por isso que eu falo que eles me ensinam mais, mas basicamente passo o que eu posso passar para eles e o que eu repito diariamente, né? A mais velha agora está começando aquela fase de prova, você repete, você pega a recuperação, acho que é o primeiro desafio, né, dessa fase pré-adolescente. Apesar de que ela acha que ela tem 18, tem 9, né? Porque a molecada de hoje tá acelerada, né? É a geração Z, tá? Você imagina essa que tá por vir, né? Falando profissionalmente ativa. Mas basicamente o que eu falo para eles é que eu tento mostrar, e é pessoas, é isso. Não tenham medo de errar. Sejam verdadeiras, né? E traduzindo isso pro dia a dia, o que eu passo para eles como pai, sim, existem regras, não existe, mesmo numa startup, eu falo que não existe sucesso sem processo. E isso você pode aplicar na minha de 3, no meu de 7, na de 9, para vocês. Com certeza vocês não estão recebendo merecidamente o sucesso do PowerCast ou de tudo que vocês fazem sem processo. Você tem aquela loucura do início do negócio, da startup, e eu passo isso para eles. E como é que traduz isso para eles, né? Aquela coisa, putz, fui bem na prova, não preciso estudar. Você não sabe como é que vai ser a prova de amanhã. Você não sabe como é que vai ser a entrevista de amanhã, ou o novo quadro do PowerCast, ou o novo produto da Speedo. Então, sempre, não existe essa rotina. Então, eu tento criar com eles essa questão do processo, do merecimento, né, do mérito das coisas, porque hoje é tudo muito fácil, né? Qualquer criança hoje tem acesso à informação, debate com os pais, tem uma geração que às vezes muita gente hoje em dia perde, né, essa relação de hierarquia, não no sentido de burocracia, mas de burocracia, né? Voltando para a questão de processo. E o que eu passo para eles do lado pai, agora saindo um pouco do lado empresário, mas é um aprendizado, é a questão de que seja verdadeiro, não tem problema errar. Não esconda o erro embaixo do tapete. Traga o erro o mais rápido possível. Sabe, eu aprendi isso com um amigo meu que tem filhos mais velhos. E assim, uma vez eu falei, cara, minha filha tá ficando mais velha, já vai pra baladinha, vai beber, não adianta ser hipócrita, né? Quer dizer, vai fases da vida. Ele falou, cara, eu nunca proibi minha filha de beber. Mas eu criei uma cultura nela onde o primeiro porre que ela tomou, o primeiro pileque que ela tomou numa festinha, numa baladinha com os amigos, ela ligou para mim. Acho que esse me traz muito o princípio de liderança, o papel do líder numa corporação, seja startup ou seja numa corporação. Voltando ao exemplo, ele virou e falou, ela ligou para mim. A segurança, né? O pai foi buscar ela no momento de perigo. E eu acho que esse é o papel do líder. Do líder, talvez com a minha escola ou com o meu perfil, né? Porque no final do dia, o papel do pai, que é o líder, né? Que é o cara que vai dar a diretriz até um certo ponto, que é o espelho, que é a fonte de inspiração, é o mesmo papel do líder. Só que eu acho que é um erro enorme quando a gente coloca que o líder é aquele que manda, o líder é aquele que traz os resultados, né? Eu coloco muito como uma orquestra, né? Na verdade, quem traz os resultados é uma equipe motivada, reconhecida e bem direcionada. Eu acho que o papel do líder é não deixar a equipe desgarrar do foco, do objetivo principal da empresa e motivá-los. E essa equipe, por sua vez, traz os resultados. É a mesma coisa que eu faço com a minha equipe. Tá mais pra gangue, mas pra minha equipe em casa. Adorei pra gangue. Adorei o momento Poupei, a gangue né, do Bebel? bem. Não, porque eu perguntei porque a gente queria, né, te apresentar o Poupei, até com esse negócio dessa juventude de querer tudo rápido e tudo mais. Ele é um aplicativo que é uma carteira digital pra criança e adolescente, onde é tudo gamificado. Então você passa a mesada deles pra dentro dessa carteira digital e aí eles têm objetivos do que eles querem. Então, por exemplo, eu quero comprar uma bicicleta, ou eu quero comprar uma roupa nova, alguma coisa, e eu ganho tanto de mesada. Então ela entende que em X tempo, se eu gastar tanto por dia, eu vou poder ter a minha roupa daqui a uma semana. Um exemplo. Uma semana é ótimo, né? Que é 2 meses. E aí, um dia ela tá lá na escola, alguma coisa, mas eu quero comprar esse negócio aqui na cantina, sei lá.
Aí ela vai gastar e vai aparecer, olha, não vai ser mais em 2 meses, vai ser em 2 meses e meio se você comprar isso aqui agora, porque você vai gastar. Enfim, eles trazem essa educação financeira para as crianças e adolescentes. Uma liberdade para os pais também. Cliquem aqui, acesse nosso QR Code enquanto a gente está batendo esse papo maravilhoso para saber mais informações, né, Bebel? Eu acho que é o que você falou, né? Educação, essa é a palavra. Exatamente. Na verdade, o cartão, fazendo um paralelo, acho ótimo. Faço um pouco da tal educação financeira a nossa moda, mas pode ter certeza que eu vou adotar e vamos ver o que acontece. Mas é o que a gente faz no dia a dia, se a gente parar para pensar nessa questão do objetivo, de você alcançar na empresa, e a questão do cartão, né? O cartão meramente é um plástico, né? Quer dizer, e hoje em dia nem mais plástico que está dentro do celular, mas só para a gente imaginar. É o que a gente imagina enquanto marca, né? Nós estamos num processo que eu chamo hoje de uma estratégia mais de longo prazo, que é o processo anfíbio, onde todo mundo reconhece a marca como líder absoluta em esportes aquáticos, detemos aí mais de 80% de market share, bacana, né? Mas eu costumo dizer que a gente está líder, né? Estamos número 1, nós não somos número 1 eternamente. Podemos ser, se a gente se mexer no caminho certo. Então a gente está num processo anfíbio que é não é tirar de vez, mas é transferência de valor da água para a terra. Então a gente vem se transformando, né, nesse projeto anfíbio, ampliando. Outra lição que eu aprendi, volta um pouco, né, fazendo uma alusão ao meu início de carreira aí, questões importantes para uma startup. A gente falou da prova de conceito, mas olhar sempre a questão da escalabilidade, né? O teu negócio tem que ser escalável, o teu negócio tem que, né? Eu acho que tem um pouco de romantismo no início, isso faz parte, ok? Não tô aqui para estragar o romantismo de ninguém, mas no final do dia é um conjunto de coisas, né? Tem o networking, tem a questão hoje das redes sociais, né, do trabalho que muita gente está fazendo bem feito, enfim, tudo isso funciona, mas no final do dia, caixa e margem. Eu não consigo ver uma empresa que se sustenta e que é perene ao longo do tempo, que não tem a caixa e não tem a margem. Ela tropeça lá na frente, da porta para fora até pode estar bacana, bonita, né, mas voltando à questão do cartão, e juntando, né, fazendo um paralelo com essa situação do projeto anfíbio que a gente está, ele nada mais é do que um projeto que vai nos levar a algo que a gente busca atingir todo dia, e eu costumo dizer que eu espero que a gente, não atinja, mas o dia que a gente atingir, vai ter mais uma volta nessa corrida, mais uma raia para a gente nadar, que é a questão de transformar a marca Speedo, no nosso caso, a Speedo, de uma marca líder num segmento, num nicho, e transformar essa marca numa love brand, numa marca do coração. Porque eu faço parte do ecossistema do nosso consumidor final e começo a dialogar não só com a cabeça, mas com o coração. E aí a brincadeira do cartão, que na verdade o cartão é um pedaço de plástico, seja on ou off, né? No celular ou na carteira, e o que está por trás é muito maior. E é o que a gente faz. O produto Speedo, nas mais variadas linhas que a gente tem através do licenciamento e N categorias que a gente trabalha, ele nada mais é do que somente um dos pontos de contato entre a marca, entre o valor da marca e o consumidor final. Ele é um dos. Eu tenho a experiência no ponto de venda, ou seja, é um quebra-cabeça completamente dinâmico, que os pesos variam conforme a dança, mas no final do dia o produto é um dos negócios, né? Não adianta você ter o produto, você precisa ter o produto, você precisa ter o preço adequado, você precisa ter o ponto de venda certo. Se vocês tiverem um trabalho maravilhoso como o de vocês e não trabalharem e não focarem na audiência certa, né? No final do dia a gente volta para a mesma questão. Eu faço questão de ser repetitivo. Pessoas, né? Na verdade, acho que um dos DNAs que mais me atraiu na minha fase de reconhecer a cultura da marca Speedo e a empresa em si, né? Marca é uma coisa, a corporação, a empresa é outra. É a questão de estar sempre 24 horas por dia falando em capital humano, em pessoas, mas em que sentido? Agora falando um pouco de mercado. A empresa normalmente, historicamente,
investe de 10% a 12% em pesquisa e desenvolvimento. Rô, eu quero fazer uma pergunta, exatamente falando nessa parte de tecnologia, foi passando várias coisas na minha cabeça. A gente está falando, vocês estão fazendo essa vertical super forte de investimento na parte aquática. Meu ponto de vista é, quais são as inovações e tecnologias que vocês investem dentro de uma coleção, né, para o cara que faz o surf, tipo, tem os esportistas também fazem parte dessas novas coleções. Como que vocês fazem produtos novos para o mercado com essas tecnologias? São vários exemplos, eu vou dar um dos grandes exemplos e atuais, tá? Que foi recém-lançado. Voltando para a questão da pesquisa e desenvolvimento, né? Quer dizer, a gente se baseia o que é importante para uma empresa e aí em todas as fases, né? Quer dizer, você conhecer 100% do teu produto, do que você vende, né? Seja produto ou serviço. E de isso não adianta nada se você não conhecer o seu público-alvo, né? Então, muito desse DNA da Speedo hoje no Brasil, de investir de 10% a 12% do resultado da companhia em pesquisa e desenvolvimento, está voltado para o hábito do consumidor. Então, eu tenho a mania e a certeza de que nós estamos corretos nessa mania de dizer que a gente está o tempo inteiro com o pé na estrada, com o pé no mercado, né? Diziam as nossas avós lá atrás e estavam muito certas de que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, já entenderam, né? Para ouvir demais. Então a gente vai a mercado, a gente escuta muito e a gente traz essa relação marca e ser humano em todos os aspectos, como companhia, como marca, e acho que esse é o nosso diferencial e uma das pontas das espinhas dorsais que faz a gente tá aí há 46 anos ininterruptos no mercado, e eu comentei há pouco, e é verdade, o varejo brasileiro não é para amadores, não é muito fácil, né? Estamos passando por um momento conturbado e mesmo assim a gente segue crescendo. Voltando para essa questão de inovação, eu falo que ao longo do tempo eu criei uma sigla, na verdade, para me lembrar de 3 coisinhas fáceis que a gente trabalha no dia a dia, que é gestão, né? A gente está falando de processo, é o famoso GDI. Se chegar na empresa, perguntar, falar, lá vem o cara do GDI, mas é verdade. Gestão, diversificação e inovação, né? E aí, dando um exemplo, a inovação muito ligada para nós à questão de tecnologia, né? Somos, de início, lá atrás, essencialmente uma marca que nasceu focada na alta performance, e ao longo do tempo foi construindo meio que aquela pirâmide, né? Porque você tem alta performance para um nicho de mercado que é aspiracional, né? Os atletas de performance. E aí você tem o meio da pirâmide, que você tem, no nosso caso, a questão de treinamento, você tem a base da pirâmide, que é o lazer, o lifestyle, mas tudo vem de cima. Claro. E quando a gente fala no aspiracional, está muito ligado a ídolos e a performance, no nosso caso, a tecnologia. E para mostrar essa questão do casamento, né, e do foco marca-pessoa e inovação, como vocês me fizeram a pergunta, a gente recém lançou uma coleção que foi resposta da pesquisa de mercado, né? Quer dizer, que dor, o que está faltando no mercado? Como é que a gente pode surpreender, né? Eu brinco que o papel da marca, que tem esse viés de pesquisa de mercado, é estar sempre respondendo ou preenchendo uma lacuna no mercado, respondendo a uma dor no bom sentido, né? Uma dor que você cria uma solução, um problema, mas eu falo que a gente tenta sempre fazer mais, né? Como diria o Steve Jobs na época que ele estava no palco lançando aquele quadradinho chamado de iPod. Duvido que vocês sabiam que precisavam daquilo. E hoje a gente não vive sem. Então ele brincava que o papel da marca com excelência é, muitas vezes, provocar o desejo no consumidor de algo que nem ele sabe que ele precisava, né? E é muito legal isso. O que a gente fez? Uma das dezenas de iniciativa, a gente acabou de lançar dentro de uma célula que a gente tem na companhia chamada Speedo Concept, tá? Tem o papel do time todo de pesquisa, comercial, marketing. A gente tem aí nessa célula chamada Speedo Concept, que nada mais é do que uma incubadora, né? Temos aí o papel fundamental do Renato, que é o nosso diretor de inovação da companhia. E por que eu falo que é uma célula, uma incubadora? Porque a nossa forma de
quebrar um pouco, porque a partir do momento que você se torna grande, né, do ponto de vista de projeção de marca e de companhia, você tem certos movimentos que você já não consegue mais fazer com a mesma agilidade. Sim. E a mesma, vou usar um português não tão correto, mesma quebração de regras, como uma startup. Sim. Né? Porque na startup não tem regra, você tem que dar certo. E como é que a gente conseguiu implantar todos esses questões mais ligadas a uma startup num estágio inicial dentro de uma companhia com quase meio século? Então tá bom. E não tá errado, né? Quer dizer, eu falo que a grande companhia muitas vezes ela é um navio transatlântico. Isso é ruim? Não é. Mas o navio transatlântico, se você virar ali e tentar dar um cavalo de pau, tem mais risco de rachar o casco do que de ele acelerar ou mudar o curso. Então o que a gente fez? Botou aquele botinho salva-vidas, né, lá dentro, criamos a cultura de uma incubadora. Legal. E aí a gente consegue ao mesmo tempo ser grande e imponente como um navio transatlântico e para determinadas coisas, aí a questão da inovação, a gente consegue ser ágil como um bote salva-vidas ou como um jet ski. O que a gente criou dentro dessa incubadora? O primeiro projeto de muitos que estão no pipe, que é a coleção Tatu. O que é a coleção Tatu? A coleção Tatu é uma coleção co-criada junto com uma das nossas campeãs do nosso Speedo Elite Team, que é o nosso time de atletas, que é a Ana Marcela, né? Medalhista, medalha de ouro na última Olimpíada e com chances maravilhosas de fazer o Brasil brilhar no pódio em poucos meses aí em Paris. E como muitos de outros atletas, né, do nosso time, e a gente criou com ela, e aí eu volto para aquela questão, o produto não é uma mera coincidência, mas é um pedacinho desse quebra-cabeça. O que é a coleção Speedo Tatu by Ana Marcela? É uma coleção onde a gente pegou produtos que tinham a cara dela, então uma coleção que nasce aí com 7, 8 SKUs, né? 7, 8 produtos no mercado, e a ideia era ser disruptivo e criar, do ponto de vista de inovação e do ponto de vista de provocar o nosso consumidor. Porque até pouco tempo atrás, provavelmente grande parte do consumidor do mercado não imaginaria uma jaqueta, aquele estilo de jaqueta bomber, que é mais sequinha, mais ligada à moda, vamos dizer assim, não tão a uma prática de performance esportiva. Você vai falar Speedo e Ana Marcela? Pô, peraí, vai vir um traje de altíssima performance também. Mas essa jaqueta, só como exemplo, é uma jaqueta muito mais ligada ao lifestyle da Ana Marcela e tudo que ela carrega. E qual que é o DNA dessa coleção, que é a coleção Tatu? A jaqueta, como exemplo, como uma das peças ícone da coleção, qual que é a estampa dela? É exata, a gente replicou 100% de todas as tatuagens do corpo dela. Olha só. Puta, lifestyle legal, estampa, tatuagem, tem a ver com a Speedo? No primeiro momento não. Mas a gente quebra esse paradigma. Com personalidade, né? E o que a gente faz? A gente não tá vendendo uma jaqueta e não tá vendendo um maiô. No caso dos maiôs, cada maiô, cada silhueta, cada modelo de maiô tem uma das tatuagens. E a jaqueta tem todas as tatuagens. E qual que é o trabalho? A gente tem contado, aliás, ela foi lançada não tem um mês, nos canais próprios da Speedo, on e off. A gente ganhou de eu ia falar isso agora. Cadê os presentes? E vamos correr, porque provavelmente eu espero que a gente termine o mês aí com a coleção esgotada. É uma edição elita. Tô fingindo que nem tá escutando. Mas isso é charme. Mas basicamente a gente não tá vendendo o produto. A gente tá inovando, provocando o nosso consumidor, abrindo um espaço a mais na vida desse consumidor, horas com essa disrupção de comportamento. E aí como é que a gente divulga? A gente não está vendendo uma jaqueta que custa um preço tal, porque aí você está muito ligado a produto e muito ligado a preço. A gente está trabalhando valor. Pô, mas valor e preço é a mesma coisa? Não, não é. Completamente diferente. Tem preço as coisas, óbvio. Eu acho que até dos fãs, ou quem admira também fazer parte da vida dela. Por isso que eu falei, né? Alta performance, exato, não necessariamente só... Isso não é uma jaqueta de alta performance, mas é aquela questão do aspiracional. E aí, como é que a campanha toda, todo o lançamento, tá em cima
da história. Então a gente tem feito trabalhos e contado cada história por trás de cada tatuagem. E cada desenho, cada tatuagem tem uma história. Então, horas a gente inova e atinge esse novo consumidor através dessa disrupção de comportamento, horas de alguma questão tecnológica. A gente tem a linha Green and Blue, que é uma linha 100% conectada com uma, vamos dizer, com uma tendência, que eu não falo que é tendência, é um comportamento que veio para ficar, que para nós foi fácil embarcar enquanto marca, porque a gente já trabalha isso desde dos primórdios, desde o início da fundação da empresa, da marca, que é a questão do ESG. A Green and Blue, eu tenho uma linha 100% reciclada, que máximo. Mas que trouxe tecnologia, porque sem a tecnologia eu teria um produto inadequado, que ele é 100% reciclado, mas ele não traz performance, ele não é gostoso de usar, vamos dizer, no dia a dia, o toque. E temos também a biodegradável. E tudo isso, eu acho que a coleção da Ana Marcela mostra, simboliza muito essa questão do trabalho pessoa-marca. Né? É muito mais conceito, é muito mais valor e não produto e preço. Porque senão nós seríamos mais uma peça de produto legal, bacana, pendurada na arara, torcendo pra gente ser um pouco mais bonita, um pouco mais feia, agradar um pouco mais, um pouco menos, ou ser um pouco mais barata, talvez, e correr o risco de ser adquirida enquanto produto. Agora, quando a gente trabalha, então a gente usa o ser humano desde o início de qualquer processo, de qualquer ideia e de qualquer movimento da marca, seja como empresa, seja como público-alvo, né? Que eu falo que o consumidor final, ele não tem sempre razão, mas ele é a razão de ser da marca. Ou no desenvolvimento de produto. Vejam vocês, nós estamos falando aqui, eu não estou falando de uma jaqueta ou de um maiô, eu estou falando de como a gente fez a fusão entre um ídolo, né, entre uma pessoa, no final do dia ela é um ídolo, é um ícone brasileiro, mas é uma pessoa, é uma mulher, é um ser humano, e como a gente conseguiu mesclar a marca e a pessoa e sair essa coleção. Que massa. Falando de tecnologia, queria te dar mais um presente, se você puder. Mais um, não, né? Um presente. Falando de Messi. Mais um é legal, quer dizer que vem mais, hein? Entregamos o jogo. Eu tô considerando que eu vou ganhar vários presentes. Mas é legal, da coleção. Vocês viram a técnica. Na próxima, porque aí eu garanto tentar ser um pouco mais, tentar ser prestigiado mais uma vez para vir contar mais novidade aqui. Tá vendo? Aí vem o kit Speedo. Tadã, a casa tá aberta, tá gravado aqui. Vamos fazer uma, não é uma aposta, uma promessa? Na próxima, se a gente trouxer algo inovador, um spoiler, nós vamos tirar... A gente faz o lançamento aqui ao vivo. Nós vamos tirar a alta costura, a elegância e vamos ser disruptivo e vamos botar um visual Speedo? Total, fechou. E a gente faz lançamento ao vivo aqui ainda. Gravadíssimo. Ou ao vivo, obrigado, melhor ainda. Mesodermo faz parte da minha rotina e da Bebel também. Enquanto a gente tá batendo esse papo, tá passando o QR Code, mas, gente, são os melhores skincares. E a gente tá falando de tecnologia, que também tá falando de exossomos e toda essa tecnologia que a Dermo traz no Bebel. Exato, são os Dermos Cosméticos com muita tecnologia. Todos os produtos são pensados em inovação. Tem tudo a ver com o que você tava falando. Tecnologia a gente aplica em tudo, né? Depende de como a gente olha o negócio, mas pegando carona aqui, é um outro mercado que me encanta na pessoa física e nos encanta enquanto marca, tá? Enquanto Speedo. A sua pele tá ótima. Vai ficar melhor ainda com a Messi. No auge dos meus 23 anos de idade. Óbvio, muito colágeno. Mas fato é de que tem muita similaridade, né? Quando a gente fala de esporte e beleza, a gente fala em cuidado, em paixão, em saudabilidade, em tudo isso, né? Então acho que dá para construir uma ponte, tanto é que não nessa mesma linha, mas um dos movimentos de grande sucesso na unidade de negócio da marcas de licenciamento, que é uma das que mais cresce, a gente termina o ano de 2024 com 13 categorias licenciadas, uma delas é de dermocosméticos voltada para o nosso universo. Que massa. Então você tem uma linha que está só começando com protetor solar, o pessoal às vezes pergunta, e outros produtos, né? O anti-assadura para quem anda de bike, olha a dica aí. Que máximo, né? Então eu adoro bike. É muito, muito legal esse trabalho aí que a gente tem feito de licenciamento, pegando carona com a linha de dermocosméticos. A nossa parceira Pintix
fantástica, a gente desenvolve esse trabalho com os licenciados e acho que isso mostra que nós somos uma marca e uma empresa muito aberta a parcerias, né? É tudo que eu acho que tudo que vocês enxergam que licenciamento, tem collabs, valor e vertical. Porque você já tem o público lá, né? Vamos para as Powers, Bebel? Vamos para as Powers que a gente tá finalizando aqui. Vamos lá. Queria pedir só pra você poder tirar essa colinha aí da sua frente. Esse é seu presente. Você coloca embaixo, pode colocar. Não, o presente é seu. Ele vai ficar. É Posso só pra ficar não com a mão ficar em assim, cima. segurando? Não, porque conversando. pra quem Não não tem sabe, gente aqui que vai o pegar. Roberto tem horário hoje. A gente já passou do horário dele e a gente, assim... A gente tá sequestrando ele aqui rapidinho. Exatamente. Falando A horrores gente também. aproveita, olha, merchan, né? Um relógio Speed, outro licenciamento. Olha, eu quero vários presentes, gente. Aqui, ó, tô fazendo a listinha de coisas que estão faltando. Vamos lá. Mas vamos para as Powers. As Powers é o nosso quadro final, onde a gente faz umas perguntinhas mais rápidas e a gente meio que fala de uma visão geral de tudo. Vamos ver, eu quero fazer uma pergunta diferente, não sei ideia. Ai. Tem alguma aí? Eu tenho uma, Então se você fazer, pode. que eu vou pensando na minha. Eu queria perguntar, Roberto, qual foi a gente tá falando de estratégia, né? Então eu vou fazer um push aí desses novas verticais de produto. Qual foi a estratégia nesses últimos 2 anos que vocês usaram que foi muito assertivo? Olha, se eu puder alongar um pouquinho os 2 anos, mas eu te diria que o grande divisor de água, acho que da humanidade, né? Acho que o último grande choque é pandemia, sem dúvida, né? Acho que isso é meio que unânime. E na pandemia, eu me sinto muito honrado e feliz de ter participado de uma tomada de decisão, que na verdade era uma estratégia, onde a gente se viu como corporação e como pessoa da noite pro dia. E o que a gente faz? Não posso sair de casa? E eu me lembro, fazendo um parênteses, de eu tentando fazer um pouco exercício, porque eu não consigo ficar parado, escondido na escada de serviço do prédio, subindo e descendo, porque eu não podia fazer nada. Mas voltando para a questão da estratégia, eu fui dessas também. Foi uma estratégia de início, que eu não vou negar que a gente teve um pouco de receio, mas a gente tinha que apostar no nosso taco. Eu acho que sim, ela foi contra a maré. Eu imagino que assim, sempre a gente aplicou isso nessa hora da pandemia, né? Porque ninguém sabia o que ia acontecer no dia de amanhã. Imagina que você tem nós aqui como corporação, ou vocês, né? Qualquer entidade, marca, pessoa, um copo no meio, com metade do copo ou da xícara do Powercast de água, e do outro lado a concorrência. Um dos dois vai ficar com a metade do copo cheio e o outro com a metade do copo vazio. Coube a nós, ou cabe a nós, enquanto empresas e marcas, o tempo inteiro. Mas voltando à questão da pandemia, nós optamos por arriscar, e a vida é um risco, e a gente preferiu ir pelo lado da metade do copo cheio. Por quê? Porque num momento onde... Qual foram as primeiras reações? Compasso de espera das companhias, das empresas, e não está errado. E o que aconteceu? Eu preciso equalizar, eu preciso tentar sobreviver. E aí quando você vai sobreviver, você passa por algumas dores, por alguns cortes, você precisa abdicar de alguma coisa para tentar chegar no dia seguinte. Então a gente teve empresas cortando departamentos, cortando pessoas, estancando investimentos e paralisando de maneira geral. E o que a gente resolveu fazer, que eu acho que é uma das bases que nos fez crescer, porque pós-pandemia a gente tem crescido, só fazendo um parênteses para focar no número, a gente cresceu em 2023 versus o ano anterior 24%. Uau, muito significativo. E esse ano a meta é crescer mais 30%. A gente tem um plano de até 2027, né, de 21 a 27, dobrar a companhia, dobrar o resultado da companhia. E por quê? Porque nesse momento de dificuldade, a gente sentou, estudou, olhou para o nosso DNA e não só para o mercado. Eu brinquei que a gente resolveu olhar a situação como a metade do copo cheia, ou seja, com otimismo. E o que a gente fez? 2 grandes tomadas de decisão. A gente não tirou o pé do acelerador, muito pelo contrário, a gente foi com o pé até o fim do acelerador em 2 grandes pontos, em todos, mas 2 principais. A gente não parou, ou seja, a gente não tirou o giro do nosso negócio. O que quer dizer isso? A gente continuou fazendo os produtos, a gente continuou inovando e enchendo o nosso estoque de produtos
para não largar os nossos parceiros na mão. Baita de um investimento num momento de incerteza. E outra coisa que a gente não fez, a gente não só não demitiu e não reduziu o quadro de funcionários, o que seria uma estupidez, porque isso vira um rolo compressor, além de contra o nosso DNA, que é focar no capital humano. A gente não só não reduziu o capital humano, como a gente contratou durante a pandemia. Que bom isso. Moral da história, um exemplo, no primeiro ano pós-pandemia, num dos nossos grandes clientes, em outros também, mas num dos nossos maiores clientes, a gente cresceu 7 vezes. Porque quando a concorrência estava com medo e não estava lá para ajudar o cliente, a gente estava. Legal. Então isso fez a gente, sem dúvida nenhuma, ditar as regras dali em diante, e eu acho que boa parte dos resultados de hoje que a gente está oferindo tem a ver com isso. A minha pergunta vai, já pegando no gancho que você está falando, eu queria que você desse 2 dicas na hora de fazer a contratação de um colaborador. Eu acho que assim, a gente tem que olhar muito a essência da pessoa. Eu olho muito mais o perfil da pessoa, né? Não dá para você conhecer a pessoa, eu falo que você só conhece na prática. Mas num bate-papo preliminar, vamos chamar isso de entrevista, eu não gosto nem de falar de entrevista porque tem que ser um bate-papo. Algumas funções, alguns cargos têm uma etapa mais técnica, de um teste prático, alguma coisa, mas na maioria das vezes eu entro num momento onde eu quero conhecer a pessoa, os valores da pessoa. E o resto você conhece na prática, porque o que está no papel ou o que está num discurso preparado, aí até o ChatGPT hoje ajuda, né? Então é muito mais conhecer as pessoas. Eu acho que talvez 2 em 1, o meu maior drive é tentar entender o ser humano, quais são os valores. E a gente está cheio de casos na empresa de sucesso, onde a gente trouxe jovem aprendiz, que você molda, né? Porque ele tem vontade de aprender e quer uma carreira, mas ele não é que não sabe nada de nada, estou exagerando, mas tá mais cru. Você vai moldar e vai sentir. Na verdade, eu falo que a empresa se molda os grandes talentos, né? E a gente tem pessoas que a gente colocou na área comercial que nunca tinham trabalhado na área comercial, mas era nítido numa conversa, vendedores natos. Todos nós somos vendedores, né? No bom sentido da palavra. Então, acho que é sentir a pessoa. E obviamente que você tem aí numa conversa algumas perguntas chaves, cada um com o seu, como entrevistador, né, ou como lado da empresa, nunca tente ser o outro, não vai ali na internet quais as palavras-chave, tenta entender a tua cultura, o que você... Então sim, eu tenho a segunda dica, saiba antes de bater esse papo para entender o capital humano que está diante de você, a segunda dica seria, estuda antes, estuda o que você precisa. Porque se você não souber o que você precisa, se você não souber qual é a tua dor, o que essa pessoa precisa desempenhar, você pode correr o sério risco de contratar alguém errado, que vai trazer problema para a empresa, e você vai tirar um bom profissional do mercado. Ou seja, de certa forma, você pode estar atrapalhando a carreira desse profissional. Então, olhe para o capital humano, não tanto as técnicas, porque técnica você consegue aprender se a pessoa estiver disposta. E basicamente isso. Estude, né? Porque a gente tem mania de chegar na entrevista e vamos ver se ele estudou da empresa. E é verdade, né? Não tem nada mais péssimo para uma pessoa que está representando a empresa na hora do bate-papo da entrevista. O cara caiu de paraquedas, não sabe nem se a Speedo é isso ou aquilo, ou sobre o que o PowerCast fala, ou por aí vai. Então é ruim. Então acho que os dois lados têm que estudar, se estudar. Eu falo que eu nunca saio para um cliente sem analisar não só a cultura do cliente, do lojista, por exemplo, mas porque nessa hora talvez eu vou ser o entrevistado, né? Cliente e marca. E a gente estuda o perfil da pessoa, porque senão você não cria o rapport, né? Você não cria conexão. Vou vir aqui falar com aquele diretor comercial da marca. Quem é o cara? E hoje a rede social, toda essa parte ajuda a gente, muito, né? Então, basicamente estude o que você precisa para conseguir ter a solução. E olhe para o capital humano, sem dúvida nenhuma, né? Para o perfil da pessoa. Legal. Adorei. Ótimo. Para finalizar, vamos dar o último presente para fechar com chave exatamente, de ouro. já que você é tão agitado como você comentou, a gente vai te dar uma dose extra de energia. Adoro. Aí vocês vão criar problema em casa, porque eu já não paro. Se eu tomar isso aqui, a minha mulher Roberto, vai me botar. esse é pra você começar seu dia muito correr. bem, pra suplementar antes do seu treino, seu pré-treino. Correndo, Exatamente. Posso falar? É muito bom. Adorei, já conheço,
já tomei e aprovo. Muito legal. É muito bom, Super Coffee. Que também tá aqui com o Power. Acesse o QR Code, entrega em todo o Brasil. Tá nas melhores lojas do Brasil. Roberto, muito obrigada. Obrigado a você. Te amou a sua vinda. Estamos próximas agora, né, Bebel? Exatamente. A gente queria pedir só pra você deixar as suas redes sociais, da Speedo, onde encontrar, pro pessoal que tá aqui escutando a gente e acompanhando. Olha, eu tô... Aqui estamos falando de Roberto. No LinkedIn, né? Amplamente acessível. Todo mundo que quiser falar com o Roberto, como porta de entrada para a marca, mas basicamente no www.speedo.com.br, não só os canais de contato, mas boa parte da nossa linha de produtos, e ali dá para conhecer um pouco mais a marca. Muito obrigada. Muito obrigada. E vocês não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Ativar o sininho e mandar um episódio para todo mundo. Até a próxima. Até breve, gente.